É, agora sim. Ótimo, agora sim. Então, bom dia a todos. Sou Francisca Brasileiro, uma das sócias fundadoras da High Advisory. Estão aqui comigo a Natália Cisne e o Alexandre Muniz, que será nosso palestrante de hoje. Somos os sócios fundadores da nossa consultoria de investimentos, mas eu vou tirar 5 minutinhos aqui para contar um pouquinho do projeto, da estrutura da empresa, e depois eu passo a bola aqui para o nosso especialista no assunto de hoje. Então, a Raia, como a gente comentou, né, nasceu aí em agosto do ano passado. O significado dela que muita gente pergunta quer dizer amizade, parceria, amizade verdadeira e ao mesmo tempo sabedoria e adaptação. Então, a ideia surgiu do desejo da gente fazer uma consultoria de investimentos, mas que represente esse elo, né, de parceria mesmo, de confiança, além dos pilares de ética, transparência, que são muito importantes aqui para os nossos sócios. Mas isso a gente vai aprofundando no dia a dia. O que eu queria destacar é que a gente tem, na verdade, três áreas de atuação. A primeira delas é saúde mental e finanças pessoais. E quando eu falo a primeira, é porque realmente, na nossa visão de nós três, esse é o ponto mais importante. Toda a nossa relação com finanças começa com o comportamento. Isso interfere as decisões dos nossos participantes em relação à previdência, as nossas questões, né, sobre poupar versus gastar. E o Alexandre é um grande especialista nessa área. Já já ele vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dele, mas isso permeia todas as nossas decisões de investimento, nossas recomendações, nossas orientações, e justamente por isso a ideia da parceria, né? Isso é uma coisa que a vida nos ensinou, é que a vida dos diretores aí dos fundos de pensão não são nada fáceis, assim, do mundo corporativo, e a gente sabe que a razão, o fundamento, muitas vezes leva para um lado e a decisão emocional leva para outro, e a ideia é a gente sentar junto aí com todos os gestores, decisores, para fazer com que essas decisões sejam tomadas da melhor forma possível. Isso junta com a área que a gente chama de planejamento financeiro e previdenciário, que é esse olhar, né, que pega toda a parte de educação, compreensão e assim por diante. A Natália lidera essa área, em breve a gente vai começar também uma jornada aqui sobre esses pilares. E eu vou te dizer que a maior demanda da RAI, a gente ainda nem saiu a público, mas tem tido bastante demanda nessa caixinha, porque as pessoas precisam muito de uma orientação de como, né, se planejar, como organizar suas finanças, se estruturar, e esse também é um pilar bem importante. Eu lidero a área que eu acho que é a menos glamurosa aqui, apesar de eu ser apaixonada, que é a consultoria de investimentos e alocação de carteiras mesmo, mas, de novo, todos esses pilares caminham juntos e nós três temos essa intersecção em todos os pilares. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a nossa abordagem, então já comentei aqui, né, junto com tudo que eu falei no começo. Nós três também temos a paixão por inovação. O Alexandre passou 3 meses no Texas numa imersão. Eu estou acabando de fazer aqui uma extensão em inteligência artificial e a Natália, sendo uma engenheira de processos aqui, já traz isso no seu DNA. A inovação é parte da nossa base, assim como a nossa metodologia, que é investimentos, ou nossa filosofia, acho que vai além disso, né? Que é olhar para os investimentos baseados em objetivos, né? Goal-based investment é uma linha lá fora. Não vamos aprofundar muito aqui. Natália está em breve, vai sair um videozinho sobre isso. Quem tiver interesse também pode nos acompanhar aí nas redes sociais. E é basicamente entender que os investimentos estão alinhados com os princípios emocionais e também com um objetivo específico. E é isso que a gente tem em mente, muito mais do que acertar cenário, é entender, alinhar e tomar a melhor decisão com base em tudo isso. Então, existem, né, algumas formas de nos contratar. Então, desde uma consultoria sob medida, uma orientação específica, né, tanto para as pessoas físicas, né, sócios diretores, quanto através de um projeto estratégico, a gente já está começando alguns, assim como um monitoramento contínuo ou uma estratégia mesmo para revisão e alocação de carteiras, né? Então, cada uma dessas formas. Eu acho que é isso, pessoal. Esses são nossos pilares. Já contei um pouquinho para vocês aqui do nosso DNA.
E agora, bom, eu vou apresentar o Alexandre Muniz e vou passar a palavra para ele. Antes de fazer isso, né? A Rai, ela tem uma atuação aí importante no Instagram. A gente acredita muito na educação, como também, né, um dos pilares principais, como a gente comentou. Também no LinkedIn, o nosso site tem o contato aí para vocês ficarem mais próximos. A gente está tateando as melhores formas de comunicação e está próximo de vocês. E aí fiquem à vontade para entrar em contato com a gente para participar dos nossos grupos de discussão. Dito isso, o Alexandre tem, a gente falou que não ia falar de tempo, mas são mais de 25 anos de experiência, atuou desde consultorias para diversas entidades, como diretor de investimento de fundos de pensão, e há 8 anos ele concilia, né, a visão de investimentos com a sua atuação como psicólogo, se aprofundando e se especializando especificamente nessa relação entre saúde emocional e finanças. Ele liderou um projeto muito bacana na Cargill, a última empresa por qual ele participou. Ale, eu vou te deixar introduzir um pouquinho esse assunto, mas ele, né, criou uma clínica lá e foi uma experiência incrível que mostrou para ele que esse é o caminho se a gente realmente quer lidar com as melhores decisões de investimentos. Dito isso, Ale, paro aqui meu compartilhamento e a bola está com você agora. Legal. Obrigado, Chica. Obrigado a todos pela entrada na nossa live. Sei que o dia a dia é bem corrido, eu já estive na posição de vocês e sei quanto a gente concorre, né, com vários outros palestras, né, no dia a dia. E a Chica comentou um pouquinho da minha jornada e foi essa de estar à frente de um fundo de pensão, né, e trabalhando no começo da carreira, aprendendo muito a fazer a gestão de fundo de pensão e depois as últimas passagens da Avon, HP e Cargill, né, nos últimos 10 anos à frente de um fundo de pensão. É, Existem alguns desafios e que isso fez eu ir para essa área de psicologia e psicanálise e me aprofundar nesse tema e perceber o quanto as emoções impactam no dia a dia das finanças. Então, o que eu tenho percebido nesses últimos 8 anos é que não adianta a gente ensinar finanças. Então, a gente está a todo momento dando palestra de educação financeira, tentando ensinar as pessoas como se fosse algo racional, mas as decisões financeiras, elas são, na sua maioria, decisões emocionais. E é um pouco disso que eu quero falar hoje com vocês. Vou colocar aqui a tela. Vocês conseguem ver a apresentação? E sim, consigo ver. Eu começo trazendo para vocês que o maior risco hoje, a gente fala muito de risco de mercado, mas para mim, o maior risco hoje é o comportamento humano sob estresse. Existe algo que diferencia, né, entre a, os objetivos dos fundos de pensão e os objetivos das pessoas. Então, o fundo de pensão tem esse objetivo de longo prazo, né, de reserva para o futuro. E o que eu estou vendo é uma pressão nas pessoas diariamente por algo momentâneo, por essa vivência diária, né? Então, quantas decisões emocionais afetam esse dia a dia. E eu vejo pela experiência que eu tive que a gente não vai conseguir resolver isso apenas com a educação financeira. Eu acho que a gente tem que ter uma estratégia maior, né? Então, a gente tem que sair dessa lógica de informar o participante e para proteger até o nosso sistema contra eles mesmos. Eu entendo que é isso. Então, mais contextualizando o que a gente está, o que está acontecendo hoje. Então, o que a gente vê é
um problema assim, ou um ambiente inflacionário persistente por muitos anos. A gente tem juros elevados, volatilidade cambial, conflitos geopolíticos nos últimos anos. A política nossa nacional, ela não nos ajuda, pelo contrário, ela atrapalha, né, o que está acontecendo hoje no cenário econômico, então ela influencia muito. O endividamento das pessoas, né, das famílias. Então, isso é uma pressão que acaba acontecendo em todos nós. E o que eu vejo é esse contexto de, principalmente de inflação, ele tem pego todas as classes da sociedade. Então, a gente não fala mais de que quem está sofrendo financeiramente são apenas as pessoas com menos recursos, mas todas as classes sociais estão sofrendo com isso. Eu vejo, creio que nas patrocinadoras de vocês também, mas a gente tem um reajuste salarial normalmente, o sindicato ele limita, né? Então, quem recebe, na Cargill era assim, como exemplo, então quem recebe acima de 15 mil reais, ele tem um valor de reajuste. Abaixo disso, a pessoa tem a reposição inflacionária. Então, isso, com os anos, vai achatando, né, o salário da pessoa, e isso compete diretamente com nossos fundos. A pessoa tem que estar cada vez mais aliviada financeiramente para poder investir no fundo de pensão. Então a gente tem juros reais de 36% nos últimos anos, né, uma inflação, quer dizer, juros elevados, mais de 70% das famílias endividadas no Brasil. Então isso cria uma pressão muito grande nas famílias, em termos de finanças. E é isso que eu tenho visto nos últimos 3 anos, com um pouco mais de intensidade do que nos últimos anos. As redes sociais, elas têm um papel também muito importante. Eu creio que vocês percebem nas redes sociais ou nas mídias tradicionais também, uma exposição contínua de notícias negativas, notícias e até análises sensacionalistas. Então, creio que vocês percebem isso. E eu estava vendo um estudo recente que fala que 90% das notícias elas são negativas, né? Então, é um estudo até da própria BBC, né? E o quanto isso ele é proposital. Então, por que proposital? Porque a nossa mente primitiva, a gente foi ensinado a reagir a alertas, a ameaças. Então, isso a gente fica com mais alerta. Então, quando a gente porque isso era questão de sobrevivência, até, né, se a gente pensar nos povos primitivos. E isso está enraizado ainda em nós, na nossa mente. Então, quando existe um estímulo enorme de notícias negativas nas mídias sociais ou nas mídias tradicionais, isso vai deixar a gente sempre em tensão de alerta. Só que, talvez até propositalmente, isso, o que que mexe com a nossa cabeça? Mexe no sentido de a gente estar sempre pensando no curto prazo, numa reação já imediata. E isso também interfere na forma como as pessoas veem os fundos de pensão e investimentos de longo prazo. Imagine então que a gente tenha uma inflação muito grande, a gente tem juros elevados, né? Crise política, geopolítica. Então, imagina como fica a nossa cabeça em relação a ameaças. Isso é um atrativo, né, para que a gente vá ter comportamentos de curto prazo, né? Então, como o próprio consumo, que é um outro problema que eu vejo hoje muito estimulado nas redes sociais, mesmo que de forma inconsciente. Então, eu vou dar o exemplo meu, quando criança, em que eu tinha provavelmente a minha rede social eram de 15 pessoas, né, entre amigos de colégio e amigos que eu brincava na rua.
E eu estava restrito a entender que aquelas pessoas saíam de férias uma vez por ano, que eles iam viajar, eles iam, né, num restaurante uma vez por mês ou a cada 15 dias. Existiam problemas nas famílias e a gente tinha uma convivência ali, eu entendia aquele mundo. Quando eu estou numa rede social em que eu tenho mais de 1.000 amigos, entre aspas, né, amigos, porque provavelmente vocês não conheçam todos que estão nas suas redes sociais, e você é bombardeado de notícias boas, né, então a todo momento tem alguém da sua rede social que está num bom restaurante, que está viajando, que recebeu uma promoção, que, enfim, está comemorando alguma coisa. Isso gera um pouco de depressão na gente, sabe? Uma melancolia, porque quando você olha para sua vida e compara com os outros, que é algo até que natural, parece que tá todo mundo feliz, tá todo mundo comemorando, e a gente é que está trabalhando, tendo que pagar as contas e programando uma próxima viagem na nossa vida, com dificuldades, né? Então, isso tem levado a um consumismo e é o hiperendividamento da sociedade. Porque quando você olha que está todo mundo bem, ou você fantasia que está todo mundo bem, você vai fazer de alguma forma consumir também para você ficar bem. Então, esse é um efeito inconsciente, mas que tem pego muita gente. E é algo que a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E aí, como que fica o nosso, ou o cérebro do nosso participante, né? Ele vive num modo de sobrevivência, porque existe já uma pressão econômica que é real, né? Ela não é fantasiosa, então existe mesmo pressões, inflacionárias, como eu falei, juros altos, hiperendividamento. Quando a gente olha nas redes sociais, está todo mundo feliz e bem, e aí a gente, tomado, né, da forma que eu também mereço, eu começo a me endividar, né? Ou eu não reduzo o padrão de vida que eu tenho. E aí eu começo a também me endividar, que é algo que a gente tem visto bastante nos atendimentos. Uma pessoa sob estresse, ela tem um cortisol elevado. E um cortisol elevado, ele reduz o planejamento da pessoa. Ela não tem biologicamente, a gente está falando, né? Eu estou falando aqui, ela não pensa muito mais em longo prazo. Ela tem uma mente muito mais de curto prazo. E é interessante que eu tenho percebido também, eu não sou médico, tenho um pouco de ligação com a área da saúde, mas nos atendimentos, o que eu percebi é algo interessante, é que o cortisol, ele é esse hormônio que produz nas glândulas suprarrenais, né? Então, o que eu percebi é que pessoas com problemas ou com estresse financeiro, ela tem também um pouco de pressão alta. Então, eu percebi pessoas ou pacientes, né, que eu atendi com pressão alta. Então, existe talvez uma correlação, eu não busquei um estudo aprofundado sobre o tema, e problemas nos rins. Então, cálculos renais. Então, muito motivado por essa elevação do cortisol na pessoa, né? As pessoas com esse estresse financeiro, ela tem uma preferência por liquidez, uma aversão à perda, né, superando até esses ganhos futuros que a gente sempre estimula as pessoas a investirem num fundo de pensão, e ela evita risco, mesmo quando necessário. Então, toda essa pressão que as pessoas estão tendo acaba tendo uma mudança no cérebro das pessoas ao ponto de elas agirem de forma muito imediatista. Essa módulo que eu trouxe aqui de sobrevivência. Isso é extremamente prejudicial para os nossos planos de previdência. Então, a gente está lidando aqui com uma questão biológica. Ele não é falta de disciplina ou conhecimento financeiro. Então, é por isso que eu vou reforçando ao longo da apresentação aqui que não adianta esse remédio que a gente está dando hoje, que é de educação financeira, porque
a forma como as pessoas tomam decisões são emocionais. Um outro ponto muito interessante que a gente precisa investigar, entender melhor, é que o dinheiro ele é um mediador simbólico de reconhecimento, status, pertencimento social. Então, existe um psicanalista muito famoso, talvez o mais famoso pós o Freud, que é o Jacques Lacan, que ele tem uma tese que ele diz que o desejo é sempre do outro. Então, o desejo é sempre do outro. E o que é isso? A gente não consome nada, ou a gente não deseja talvez nada, a não ser que o outro nos deseje. Então, é uma tese psicanalítica, mas que faz muito sentido, porque muitas vezes, quando a gente consome algo, a gente consome para ser visto, a gente consome para ser aceito, a gente consome para pertencer a algo, não necessariamente porque a gente deseja aquilo, mas que a gente deseja que o outro nos deseje, né? Eu não sei se ficou bem o entendimento, mas era um entendimento psicanalítico do quanto a gente busca essa aprovação. E aí, o dinheiro, um segundo ponto, ele é um significante da falta. Tudo aquilo que nos falta, e todos nós, por mais bem cuidados que nós fomos na infância, por mais que a gente tenha de tudo que os nossos pais nos deram, existem coisas que nos faltam ou que nós tivemos a sensação que faltou. Isso é também muito importante, porque às vezes, até tirando a culpa aqui de todos os pais, porque às vezes a gente faz o melhor, e aí o nosso filho sempre tem aquela coisa que ele acha que faltou algo, né? Então a gente está sempre, é um movimento nosso interno, a gente sempre acha que os nossos pais ou cuidadores poderiam ter feito mais por nós. E isso interfere diretamente na forma como a gente também lida com o dinheiro. Porque, de alguma forma, a gente tenta cobrir essa falta e o dinheiro, ele é esse mediador, né? Então, a gente consome ou busca algo com a busca de validação, segurança, amor, aceitação. Então, ele tenta ser uma forma de compensação. E isso interfere na forma como a gente lida com dinheiro no dia a dia, né? Então, eu tenho percebido isso na própria clínica, quando eu atendo as pessoas, né? Do quanto ela. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que ela nem foi convidada como uma madrinha, né? De um casamento, mas ela dá o melhor presente para aquele noivo, e talvez até se endividando. Então, o quanto ela busca esse amor, essa validação, essa aceitação daqueles outros. Aquela, né, tia que não teve filhos, mas para os sobrinhos ela dá de tudo, né? Então, existe algum erro nisso? Não, não existe nenhum erro, desde que a pessoa não se endivida, desde que a pessoa não viva para isso. Esse exagero que é algo a gente acaba vendo um desequilíbrio. Eu sempre falo para as pessoas que tanto alguém que está num consumismo excessivo, ou aquelas pessoas que não consomem nada, aquele avarento, ambos estão doentes. O que a gente precisa das pessoas é que elas estejam equilibradas. Então, ela saiba poupar para o futuro, mas saiba também viver o presente, né? Então, esse é o trabalho que eu vejo do terapeuta normalmente, é trazer a pessoa para o equilíbrio. Normalmente, o que a gente ensina às pessoas é que ela está totalmente saudável quando ela consegue poupar o máximo dos recursos dela. Isso é uma inverdade.
Um outro ponto que é interessante a gente pensar é que a gente não compra apenas coisas, mas a gente compra o lugar, uma identificação, uma aceitação. Então, muitas das nossas escolhas financeiras, elas não visam apenas a utilidade econômica, mas um alívio psíquico. Isso é muito interessante, porque é o que eu tenho visto muito na clínica, né? E aí o que nós temos hoje com as pessoas é muito um viés presente, né? E isso choca com a visão dos fundos de pensão. Por quê? Eu vejo que neurologicamente você falar de longo prazo e você vender previdência é muito pouco atrativo. Porque essas recompensas de longo prazo, gente, ela não gera uma gota de dopamina nas pessoas. Então, é um trabalho duro que a gente tem de vender previdência e falar assim, você vai ter muitos recursos, vocês vão estar independentes financeiramente com 55 anos. Isso não gera dopamina em ninguém, né? E aí a gente acaba perdendo para essa gamificação da vida no curto prazo, porque as pessoas elas querem ser felizes hoje, né? Então essa gamificação da vida, da experiência que ela busca, acaba interferindo com a forma que é o fundo de pensão, que é você poupar para o futuro, né? E o próprio juros compostos que a gente vende muito, né, para os participantes, ele é emocionalmente invisível. A pessoa não consegue, visualizar isso, né, do quanto ela ganha, no longo prazo, poupando em uma previdência ou em qualquer investimento de longo prazo. E aí tem um componente também muito grande hoje que está entrando nos nossos fundos de pensão, que são as outras gerações. Se era difícil, né, convencer a geração X, que é essa geração que pegou o analógico, mas também o digital, é muito mais difícil a gente trabalhar com a geração Z e milênios. Lembrando que os fundos de pensão eles foram criados nesse pós-guerra, né? A gente está falando da geração baby boomer, né? Então, falar com a geração Z de um produto que foi desenhado para duas gerações anteriores é um desafio gigantesco. Então, essa geração nova, elas valorizam a experiência, elas valorizam o hoje, esse imediatismo, essa gamificação da vida. E a gente vender um produto de previdência e que ele vai ter essa dopamina quando ele se aposentar aos 55 anos ou mais, é algo muito desafiador. Então, por isso eu creio que eu via no fundo de pensão que eu era responsável, uma adesão baixa, né, desse público. Então, é algo para a gente olhar em como resolver isso. E existe um custo, dessa ansiedade financeira. Então, que é um custo e também um risco. Então, o que eu vejo, e vocês também, creio que vocês percebem, no fundo de pensão onde vocês administram, é um aumento de resgates em momentos ruins. E mesmo vocês falando com os participantes, vocês percebem que muitas vezes é um estresse, é uma necessidade mesmo de dinheiro. Então, dado a um padrão de vida, às vezes elevado, que as pessoas estão tendo, e aí motivado também por redes sociais, motivado também por estar pertencente a um grupo. Então, vocês percebem que é uma cadeia, né? E isso vai desembocar aqui no fundo de pensão. Então, esses aumentos de resgates em momentos ruins, sabe? Não era o melhor momento de fazer esse resgate. Está perdendo até a contrapartida da empresa, mas eles fazem. Uma migração excessiva de perfis, e isso tem um prejuízo tanto para as pessoas como para os gestores e para os fundos de pensão, é claro. Então, eu lembro, do momento da pandemia, né, em que isso chegou até o conselho da empresa para que liberassem para eles mudarem de perfil. Então eu fui muito incisivo em não permitir
que as pessoas alterassem o perfil. E no final do ano, naquele primeiro ano de pandemia, ele zerou. Ele estava 0 a 0, né? Então, se a pessoa tivesse saído ali no começo da pandemia, abril, tivesse feito uma mudança de perfil para um perfil com menos risco, eles teriam um prejuízo no saldo que era irreparável. Nos próximos 20 anos ele não conseguiria, reparar essa perda. Então, essa perda excessiva também a gente vê em como vocês, gestores de fundo de pensão, então em dezembro, novembro, outubro, vocês aprovam uma política de investimentos. Quando é janeiro, dezembro, para quem tem, né, alterações de perfis, as pessoas vão optando por alterar o perfil ali em dezembro. Em janeiro você começa a fazer a alteração, e aí vem uma guerra, Ucrânia e Rússia. E aí as pessoas, motivadas pela emoção, querem mudar, né, de perfil já ali em março, né, querendo mudar de perfil, e aí você começa a desmontar tudo que você estava montando. E aí um resgate de um fundo D90, D60, né, demorando para cair na conta. Então isso tem um prejuízo também para o fundo de pensão e para o resultado, e o que a gente às vezes, muitas vezes é cobrado pelo conselho, né? Então, às vezes, o conselho vem e pergunta para os diretores ou para vocês, né, responsáveis pela prévia, o que está acontecendo que você não consegue bater essa meta, né? E aí, quando a gente olha, vários resgates na conta, portabilidades, migração excessiva de perfis, e isso tem interferido até no resultados do fundo de pensão, mas muitas vezes a gente não consegue nem, olhar para isso e ver que é um comportamento dos participantes que tem afetado os resultados, né? Queda de aportes, então eu tenho visto também nos últimos anos uma queda, e muito por essa, questão inflacionária, acaba a pessoa diminuindo, né, os aportes que são, esporádicos ou voluntários no fundo de pensão, e esse ruído, né, que vai tendo, que é algo intencional das redes sociais e das mídias, de deixar a gente sempre com medo, sempre com alerta, sempre com desconfiança, né? Então é algo já orquestrado para a gente viver nesse módulo de imediatismo. Então tudo isso interfere no nosso fundo de pensão. E aí o que eu vejo como um desafio para nós, eu mesmo com 25 anos, né, trabalhando sempre com fundos de pensão, eu fui formado para ser um bom técnico. Então, fui aprendendo na área de seguridade, de governança, e quando eu olho para os gestores dos fundos de pensão, são excelentes técnicos. A gente não tem mais o que a gente tinha antes, de pessoas, como no começo da minha carreira, eu lembro que a pessoa ia para o fundo de pensão quando ele estava próximo de se aposentar. Então, quando o RH ele não tinha uma direção ali para aquela pessoa, falou, vai administrar o fundo de pensão. Isso era no começo da minha carreira, lá atrás. E o que eu vejo que hoje não. Hoje são profissionais, pessoas que, passaram uma carreira administrando fundos de pensão e aprendendo. E nós somos excelentes gestores, técnicos. E o que eu acho que a gente está precisando é dar um salto para nós sermos arquitetos de decisão. Então, não está aberto aqui, mas depois eu queria saber de vocês, quantos, fundos de pensão que estão aqui representados têm, psicólogos na sua equipe, mas não psicólogos organizacionais, não o psicólogo da patrocinadora, mas dentro do fundo de pensão, pessoas que pensam em saúde mental, pessoas que pensam em relação às decisões. Então, quantas, né, pessoas mesmo que entendem de saúde mental? Eu acho que são pouquíssimos ou raras exceções, né? Ou profissionais que sejam arquitetos de decisões, que saibam desenhar os nossos processos para reduzir, essas decisões erradas das pessoas.
Então, o que eu vejo dentro do fundo de pensão que eu acompanho e de amigos é que a gente está numa bolha de resolver problemas de sistemas. Então, a gente ainda está contratando uma série de pessoas para conferir folha de pagamento, gente. A gente está conferindo arquivos de arrecadação. A gente está com problemas às vezes, de sistemas de internet, onde as pessoas optaram por um perfil e quando veio a alteração, ela não veio certa. Então, a gente está travado em algum, e patinando em algumas coisas que eu acho que não faz sentido e está dominando o nosso dia a dia. Então, se vocês olharem para a equipe de vocês, vocês estão cheios de pessoas trabalhando na operação da Prev e poucas pessoas trabalhando no nível estratégico, olhando essa saúde mental, esse comportamento, essa é, montar essa arquitetura de decisões dentro do fundo de pensão. Então a gente precisa criar ambientes que favorecem a constância, integrar finança com comportamento econômico e saúde mental. Então a gente precisa ir para esse nível, senão o fundo de pensão vai estar fadado a esse diminuição, redução e ser até insignificante, né? E aí, assim, uma ideia, né, que eu trago aqui para vocês, o que que a gente precisa mudar? É ir além das palestras que a gente tem dado hoje de saúde, financeira. Então, eu acho que a gente não tem que deixar de fazer. Isso é importante, né? Mas a gente também tem que levar uma regulação emocional para essas pessoas. Porque no fim do dia, a forma como eles tomam a decisão não é uma forma racional, ela é uma forma emocional. Ter produtos, eu falo produtos, mas é serviços ou estratégias de mecanismo anti-impulsividade. Então, até na escolha dos participantes mostrarem, né, trazer essas mensagens rápidas do quanto, ou estatísticas do quanto pessoas que optaram por mudar o perfil em momentos de crise voltaram a esse perfil no ano seguinte. E isso é um detrator de renda e de saldo, né? Então é importante comunicação visual de longo prazo. Eu acho que a gente não tem, a gente perde muito, a gente tem que levar o participante a todo momento olhar o longo prazo de forma muito visual. Então, os nossos extratos ainda eles são muito aquém, né? Então, olha, mostrar, olha, você atingiu já, parabéns, você atingiu já 50% da sua aposentadoria. Você já tem tanto guardado, né? Olha, esse daqui, se fosse hoje, você teria uma renda de tanto. Então, a gente levar, né, esse participante para ter essa visão de longo prazo. E esses nudges, né, comportamentais inteligentes, eu acho que hoje a gente tem tecnologia para poder fazer isso, né, para trazer essa automação nos nosso fundo de pensão. Então, de solução, assim, que pode funcionar na prática, essa automação da adesão automática, ela é muito interessante. Eu posso ter questão também da contrapartida da empresa, isso pode custar. Tem que calcular, gente. É fazer o cálculo, ver o quanto impacta, levar para o conselho e para a diretoria. Vocês podem começar não com o máximo. Então, olha, o fundo de pensão, o máximo da contribuição é 6%. Então, coloca um, coloca meio como automático já. A pessoa vai olhar aquele desconto, tá tendo um desconto de 50, R$ 100, às vezes ela deixa. Ela não vai querer sair. E aí, com isso, vocês vão trabalhando. Olha, você já tem tanto, você economizou tanto esse ano. Parabéns, o seu saldo é tanto. Ela vai aumentar, talvez, aquela contribuição. Então, a gente está com uma porta de entrada bem curta, né? Porque ele tem que fazer adesão, tem fundo de pensão ainda com adesão em papel. Então, assim,
é uma dificuldade enorme para fazer adesão no fundo de pensão. Simuladores visuais de futuro. Então, os nossos simuladores ainda eu percebo em muitos, sabe? Eu estou não generalizando, mas olhando um pouco para a maioria, mas simuladores ainda pouco visuais, né? Não são bons simuladores. Aí já existe, como eu falei, né? Que a gente personalizar para ser individualizado essas mensagens, a gente consegue através de inteligência artificial e não é caro para a gente personalizar essas mensagens para os participantes. Produtos híbridos com liquidez controlada. Então, se a gente tem uma geração Z e Millennium que ela busca por liquidez, por algo imediato, por que não criar isso? Então, a gente fica ainda com aquela visão nossa de gestor de fundo de pensão do passado, dizendo assim, não, quer liquidez, vai para o PGBL, vai investir em outro lugar, aqui é para benefício. Não, gente, vamos abrir o fundo de pensão para que ele seja esse híbrido. Então, eu vou ter a minha contribuição básica e a contrapartida da empresa normal, que ela está blindada e eu não vou poder usar, mas eu posso ter contribuições esporádicas, voluntárias, que eu vou liberar para a pessoa ter liquidez. Isso vai ter uma atração para esse público que também espera por liquidez, ou para um público que está investindo em outro lugar para os seus filhos, para a educação dos seus filhos, né? Então, para a faculdade, ou até para a pessoa fala, estou com dinheiro aqui, mas eu poderia deixar no banco, mas eu poderia deixar no fundo de pensão, já que eu tenho liquidez, para ter a atratividade da rentabilidade e também do custo baixo e da gestão que a gente faz, né? Ter um acompanhamento nesses momentos de estresse. Então, em momentos de estresse, é que a gente tem que colocar as caras. A gente tem que mandar notícias. Olha, aconteceu a invasão na Venezuela, o quanto isso impacta. Então, do mesmo jeito que eles são bombardeados de notícias ruins, a gente tem que ir com antídoto. A gente tem que mandar notícia. Olha, isso daqui não interfere, ou interfere, mas a gente está olhando. Então, trazer essa calma, porque a situação todo o entorno traz para os participantes é uma sensação de medo e de insegurança. Isso é contraprodutivo em relação aos nossos produtos, né? E aí, o que eu vejo é que a pergunta que a gente tem que se fazer não é se, mas quando a gente vai estar preparado para proteger o longo prazo das emoções do curto prazo dos nossos participantes. Em- O risco comportamental, ele já existe, né? Ele já existe, ele já está acontecendo agora, porque os participantes estão tomando decisões com a mente de curto prazo. O custo disso, ele já está sendo pago. Então, a Chica, eu lembro até hoje que ela comentou numa apresentação que ela fez lá na Cargill, quando eu trabalhava, que era que a cada 1% que o participante perde de rentabilidade no ano, isso equivale a 30% a menos da renda dele lá no futuro. Então, esse custo ele já está sendo pago pelo participante, porque vai diminuir a renda dele lá no futuro. Isso também está sendo pago de custos e de menor rentabilidade na gestão, no fundo de pensão, né? Então, eu acho que quem agir antes, ele vai ter uma vantagem competitiva em relação aos outros, né? E eu acho que o nossos fundos de pensão, a gente pode liderar uma maturidade no Brasil. Então, com menos reação e mais prevenção, menos culpa. Então, gente, vocês não têm ideia, mas os participantes, eles sentem culpa por estar na situação que está, por estar no o que está acontecendo, como se ele estivesse errando. Principalmente porque você vê uma pressão inflacionária e juros em um comportamento de vida do jeito que está. Quando ele olha nas redes sociais, está todo mundo feliz e bem, e ele sente culpa. Culpa porque ele fala, eu estou errando. Está acontecendo alguma coisa errada com a forma como eu lido com o meu dinheiro.
E a gente tem que aliviar essa culpa, né? Porque não é uma culpa deles. E essa sustentabilidade, a gente pode trazer mais sustentabilidade para os participantes. Então, cuidar do comportamento, e da saúde mental, ele é cuidar também das pessoas, né, do dinheiro, do saldo das pessoas. E aí uma mensagem final que eu trago para vocês é que o futuro da Previdência ele passa pela essa integração entre técnica, que é o que a gente tem e muito dentro do fundo de pensão, mas evoluir para um comportamento econômico e para a saúde mental, tá bom? Era essa mensagem que eu queria trazer para vocês e agradeço. Então, vamos lá para bater um papo, por esses minutos que nos restam. Obrigado. Chica. Tá vendo aqui que a gente consegue. Eu fiz aqui uma galeria para a gente poder se ver. Vou até liberar para as pessoas ligarem o vídeo se quiser. E quem quiser falar, gente, pode levantar a mão que eu libero o áudio aqui. Tá bom? Dúvidas, perguntas, comentários e principalmente a gente está bem curioso para saber como estão as questões relacionadas aí na NR1. A gente tem a obrigação agora de olhar para esse fator dentro das empresas, mas a gente acredita que o fundo de pensão tem um papel essencial, né? Porque é onde a relação saúde mental e finanças fala mais alto, né? Tem algumas pesquisas, o Ale comentou rapidamente, mas que mostram que até 70% dos motivos de estresse estão relacionados à questão financeira, né? Então, é frequente. Eu fiz né, dei uma introdução à questão de investimentos para o grupo da escola dos meus filhos. E a grande parte das mães, na verdade, dos pais também, né? Mas as mães é quem procuram, falam muito sobre o quão perdidos estão. A pressão inflacionária que a gente sofre desde a época da pandemia fez com que a renda real da classe média reduzisse muito, muito. Então, realmente, acho que uma boa parte desse problema de saúde mental que a gente tem hoje no Brasil, né? O Brasil vive uma verdadeira pandemia de saúde mental, está relacionado a essa reestruturação financeira de muitas famílias. Então, além desse aspecto individual, isso obviamente interfere muito nas decisões de investimentos, né? Então, agora temos que olhar e tratar isso de fato, né? Pessoal, 5 minutinhos aí, quem vai ser o corajoso que vai fazer algum comentário, compartilhar com a gente a experiência? Sempre alguém tem que começar. Oba, Fábio vai falar. Tá. Acho que pode liberar o áudio de todo mundo se der, né, Nath? Não sei se é possível. Ainda estou aprendendo algumas coisas, mas todo É, mundo pode liberar se quiser. E todo mundo O pode abrir Fábio. o vídeo. Até então, eu imagino que isso está funcionando. Olá, gente, bom É, dia. tá legal. Vocês me ouvem aí bem? Sim, Sim. tá ótimo. Boa. Parabéns aí pela apresentação, viu, Muniz? Muito bem produtiva. E parabéns à consultoria aí de vocês, né? Muito sucesso aí para vocês, tá? Você tinha comentado, Muniz, no início, né, que só a educação financeira não é uma forma mais adequada para poder levar as informações, né, para os participantes, para que eles possam tomar a decisão, né? E aí você deu algumas diretrizes aí na sua apresentação, nos slides finais, que vai muito de encontro com. Aí eu gostaria só de compartilhar algumas ações aqui da Previdal, né? Que vai muito de encontro com o que você falou. E de fato, a educação financeira, várias fundações já há décadas implementaram a educação financeira e realmente eu não vejo muito resultado efetivo na educação financeira, né? Talvez porque seja muito pontual, não seja tão recorrente. Mas uma das ações que a gente vem fazendo aqui, por exemplo, que você comentou de simulador, a gente está criando um app agora
para esse ano, e esse app ele vai ser muito personalizado e ele vai chamar a atenção individualmente das pessoas. Então, se as pessoas estão no teto da contribuição, se não estão, e além disso, a pessoa ela vai colocar o valor do seu benefício que ela deseja para o futuro. Isso é muito chamativo, né? Eu me lembro que a Towers, na época, deu indícios aí que ia fazer a implementação de um simulador desse, mas acabou não dando certo. E a gente agora, por conta própria, a gente vai fazer por aqui. Então, ele vai colocar o valor do benefício dele. Ah, eu quero receber 10 mil reais. Ele vai fazer todo o diagnóstico do saldo de conta dele, da contribuição que ele tem, vai falar: olha, é o seguinte, você não está no teto, você precisa estar no teto e você precisa fazer X de contribuição voluntária para poder atingir esse saldo e ter esse valor do benefício no futuro. Então, isso estimula bastante ele. Um outro ponto também é a adesão automática, você comentou disso, né? E colocar um percentual mínimo ali de contribuição. A gente também está fazendo isso, a gente entende que isso vai trazer um resultado muito bom, e a gente acaba não deixando na mão dele essa, essa decisão de entrar ou não no plano. E também um outro ponto foi, a gente criou um canal, faz 2 anos que nós criamos um canal que é Fale com a Gestão. É um canal aberto onde ele tem contato direto com a nossa gestão aqui dentro da Previdal, para poder tirar dúvidas mais complexas. Então, isso passa por um filtro na central de atendimento e quando realmente tem uma dúvida complexa, isso é agendado aqui conosco para a gente passar esse tipo vamos falar, de consultoria, né, de assessoria aí para ele. Então, são essas pequenas coisas aí que a gente vem fazendo e que tem trazido bastante credibilidade para o fundo de pensão aqui, né? Então, acho que vai muito de encontro aí com o que você está trazendo. Muito legal, bacana isso. Boa. O seu até, Fabinho, eu lembro de ter visto um material que vocês publicam e vocês já falam de comportamento. Então, tem uma trilha na da Alquímica de comportamento econômico. Então, isso já são coisas que fogem dessa educação financeira. Eu acho que essa educação financeira que a gente faz, a gente tá sempre inovando em termos de conteúdo, mas as pessoas, elas estão bombardeadas de informações. E a gente mandar mais informação sobre educação, isso acaba deixando a pessoa ainda mais pesada de informação. Então, por isso que ela não é efetiva. Não é porque ela é ruim, não é porque não são bons conteúdos, mas porque ela está dividindo com muitas outras coisas no dia a dia, né? Então, é interessante essa arquitetura de dados, arquitetura de decisões. Então, a gente criar meios para ajudar as pessoas a não tomarem decisões ruins. A parte de saúde mental, quando vocês começarem a investir, vocês vão perceber que isso interfere positivamente na forma como as pessoas vão lidar com o dinheiro e vai ter influência no fundo de pensão. Então, eu digo isso porque quando eu criei a clínica financeira dentro da Cargill, que inicialmente eu pensei até como uma shiatsu, sabe? Quando a pessoa vai lá e ela contrata para falar no shiatsu um tempo, não, vai ser uma clínica financeira, que vai estar um terapeuta ali para falar das emoções. Eu cheguei a ter 800 pessoas na fila de espera. Então, algo que a gente acha que as pessoas não vão procurar, mas quando você tiver um local que ele é sigiloso e com um profissional de saúde mental e que conheça de finanças, vocês vão ver que vai ter uma procura enorme de pessoas, porque as pessoas estão adoecidas. E a gente pode ser esse elo junto com o RH da nossa empresa, porque eles não sabem também, muitas vezes, como resolver isso. Isso tem uma interferência até na forma como as pessoas olham os benefícios da empresa. E eu entendo que o fundo de pensão ele pode ser esse elo para levar essa educação num outro nível para as patrocinadoras. E aí, como o Fabinho falou, simuladores são muito interessantes. Essa planilha que a gente dá de orçamento, gente, e que a gente deixa disponível no site da entidade, ela não serve. Uma pessoa ansiosa, você dá uma planilha de orçamento para eles, você adoece mais eles ainda.
Eles vão ter crise de pânico olhando as finanças deles. Tem que ser algo automático, algo que a gente consiga preencher de uma outra forma. Então, são pontos que a gente faz muito bem intencionado, mas só quem atende pessoalmente as pessoas, ali no dia a dia, a gente consegue perceber o quanto a pessoa fica adoecida quando você fala, eu vou te mandar uma planilha para você preencher com os- o seu, as suas finanças. A pessoa fica mais adoecida. Então é algo que a gente tem que olhar Independente para dela isso. ter recurso ou não, né, Ale? Eu vou compartilhar de fora algumas coisas que eu tenho aprendido, né? Primeiro, conforme eu tenho estudado com a Lei, eu sou super fã do autoconhecimento, né? Eu faço terapia, sei lá, 30 anos na minha vida. E, obviamente, como uma mãe de três filhos, né, vivendo em São Paulo, vocês imaginam que finanças é um tema de todo o processo decisório da minha vida, passa por isso, claro, né? Enfim, né, por questões aí pessoais, isso né, acaba ficando comigo. E eu comentei com ela e falei, ela é impressionante como eu faço terapia há 30 anos, né? Eu sou uma consultora de investimentos, eu tenho todas as planilhas, todos os processos simuladores possíveis. E quando a gente começou a conversar, eu tive diversos insights sobre essas questões emocionais, né? E aí, o que que a gente tem conversado sobre uma forma prática de levar isso para o dia a dia das nossas ações, né? Primeiro, a Lê né, desenvolveu uma metodologia para a gente identificar os perfis das pessoas, né? Então, um dos pontos que a gente trabalha aqui na Raia, e aqui, enfim, né? Estou fazendo uma venda, mas não uma venda, porque a gente tem realmente encontrado um caminho para juntar. Vou fazer uma brincadeira, a Natália está quietinha, mas a Natália é a nossa CFA técnica, gênia, né? Depois a gente tem outra oportunidade, fala um pouquinho mais sobre isso. Racional e que defende muito o fundamento na hora da gente investir, o longo prazo, né, os títulos públicos. E o Ale traz o pilar do, olha, mas se a pessoa não aguentar a ansiedade dela até chegar ao longo prazo, a gente vai entrar em conflito. Então, a gente brinca que são três Cs, né, para tomar a melhor tomada de decisão. A pessoa precisa ter muita clareza do que ela está buscando, precisa ter conhecimento, então a gente precisa explicar, mas ela precisa ter a consciência. Então, a consciência, nesse caso, o que que a gente está falando, né? Olha, para mim, lidar com longo prazo é muito difícil. Essa pessoa não tem uma alta tolerância a risco, isso faz parte do perfil dela. Você pode explicar, você pode simular. Tem gente que não lida com a perda. Se ela está investida no longo prazo e perder 2, 3, 4, 5% do patrimônio dela num mês, por mais que ela tenha o conhecimento, por mais que ela tenha a clareza, ela pode não conseguir lidar com aquilo. Outras não, elas têm essa consciência, ela percebe que para ela a volatilidade é uma questão, mas tendo o conhecimento e a clareza do objetivo da previdência, como funciona, isso muda a chavinha. Então, o nosso primeiro pilar é fazer um suitability, né, um perfil do investidor que todos os fundos de pensão têm que fazer, que vá muito mais para esse aspecto do que simplesmente aquela visão, né? É, o pessoal tem que sair, a gente sabe, mas a gente vai compartilhando aqui até para estimular novas formas de pensar, né? Quem tiver que sair, fica à vontade. Obrigada pela participação de todos. Então, começa por essa visão para entender esse diagnóstico. E aí você leva esse pilar da consciência. Então, como eu lido com o investimento? Como eu lido com os meus recursos, né? Como é que eu sou controlador, eu sou animado, otimista, né? Depois ali a gente pode falar sobre isso com mais calma. Mas para nós o perfil começa com esse pilar. Depois que a pessoa se entende, né, e consegue se situar na relação dela, aí sim a gente traz os aspectos, né, de um perfil, análise que a Natália trouxe do professor Arum, né, metodologias super modernas lá de fora, e o simulador. Então, você está nessa carteira, você pode sim perder 3% do seu patrimônio em um mês. Se a gente pegar os últimos 25 anos, você vai demorar 6 meses para recuperar. Esse é o risco que você está correndo, né? Se for num perfil, levar essas, né, sensibilidades para a pessoa tomar a decisão. Se for no fundo de pensão, é educar que não tenha perfil, educar, mostrar, né, explicar com clareza,
trazendo a consciência do porquê que esse é o investimento do fundo de pensão. Mas por isso que a gente fala que essa é a base da RAI. Isso também leva para a relação com os diretores de fundo de pensão, que muitas vezes tomam a melhor decisão para o participante, mas são cobrados, não são compreendidos, chegam a ficar com seu emprego em risco, né? A gente conhece quantas histórias que o gestor tomou a melhor decisão, não saindo de um investimento no pior momento possível, e depois foi cobrado e culpabilizado por isso. Então, quando a gente leva um processo decisório também como um gestor de fundo de pensão, é sabendo que a pessoa que está ali, que é nosso parceiro, pode ter a clareza total do que a gente está falando, mas ele conhece melhor do que ninguém o comportamento daquela população. E aí, unindo esse aspecto com os programas de educação financeira, a gente sai dessa cobrança, né? A gente brinca, o Ale é o terapeuta, então fiquei eu e a Natália discutindo, né? Engenheira e física ali, tendo mil teorias e tal, e o Ale quieto por horas, aí ele vem e faz aquela pergunta matadora, né? Então, essa postura de compreender que aquilo mexe com o emocional. Na hora que você leva a educação financeira, na hora que você sensibiliza, e aí tem várias formas da gente estruturar esse programa, né? E aí, enfim, né? Tem o caminho aqui com a Raia, mas o nosso objetivo é botar a luz nesse tema, pontuar e compartilhar. Né, desde palestras que você leva esse aspecto, até um perfil de investidor que você aborde essa questão, até materiais de comunicação de perfis de investimento ou de apresentações de resultado que tenham esse pilar sempre como a base, né? Tudo que a gente faz é a base, isso para nós está muito claro aqui, que é primeiro a consciência, né? Consciência, clareza, para as pessoas entenderem esse aspecto, o conhecimento com a educação financeira, e aí sim a gente consegue tomar as melhores decisões de investimento. Então, eu encerro aqui nos Eu não colocando à sei se tem mais disposição. perguntas, ô É, Chica. Ah, a tem Larissa perguntas? Eu queria não estou falar nem também. vendo. Eu estou preocupada com o tempo do pessoal, mas a gente tem tempo, né? A gente é mais alguns minutinhos. Eu não sei se mais alguém tem perguntas. A gente tem tempo até 11h30. Quem quiser ficar para compartilhar, estamos aqui. Oi, pessoal, eu não queria fazer uma pergunta, mas só uma contribuição de um outro ponto de vista. Tudo bom? Bom dia. Bom Ótimo. dia. De início, queria agradecer pela abordagem do tema. Eu acho que é uma das poucas palestras que eu vi trazendo essa questão da saúde mental como um dos pilares do investimento, né? E pontuando a dificuldade também de como que você conversa previdência e ansiedade, né? Parece que é antagônico você projetar o futuro sem ficar ansioso, sendo que a ansiedade é justamente a dor de ficar almejando o futuro, né? E eu sou advogada, eu assessoro alguns grupos de associados, né, com ativos e também pessoas que já aposentaram, são participantes de plano, e por ser um pessoal com mais idade, alguns já em gozo do benefício, eu percebo que eles têm uma carência e uma necessidade de escuta muito grande, que foi o que vocês pontuaram. Porque são pessoas que já chegaram lá, já estão elegíveis com benefício, mas diante de todas as mudanças que a gente tem jurídico dentro do plano, eles seguem nessa ansiedade, principalmente depois de 2019 para frente, que a gente começou a ter uma movimentação muito grande nos fundos de pensão fechados, principalmente sobre retirada de patrocínio, migração, transferência de gerenciamento, todas essas mudanças de estrutura dos planos, né? E eu vejo que agora, né, trazendo o assunto para a atualidade, com a mudança da NR1, eu vejo que é muito, muito pontual. Até alguém comentou algo que a palestra se encerrou sobre a NR1. Você traz a responsabilidade para o empregador, mas dentro do sistema fechado, como que as entidades fechadas, que é o meu foco de atuação, aborda essa questão da NR1 como diretriz para poder alcançar tanto quem está na ativa, preocupado com a conta do mês, para ver se vale a pena investir ou não, e a pessoa que já está em gozo do benefício, mas fica sempre na ansiedade de que alguma coisa pode mudar a qualquer momento em razão da atitude, da escolha econômica e de gestão do próprio patrocinador, né? E aí eu queria só pontuar isso e agradecer
também por trazerem esse ponto de vista sobre a ótica da nossa previdência, que é um nicho tão pequeno. E às vezes você fala, eu como advogado tenho essa dificuldade de falar, nossa, eu advogo em previdência complementar. E aí surge uma grande interrogação na cara da pessoa que está me ouvindo, se não é do nicho, né? Fica, ah, tá, mas é INSS? Não, não é INSS. E aí até você falar sobre uma área que tanto é fechada quanto aberta, que fala sobre planejamento econômico num país onde as pessoas fazem conta para pagar as contas básicas, em sua maioria, até mesmo a classe média, que antes vinha num processo de ascensão e agora estagnou, ou então retrocedeu, que essa é a realidade até pela análise de poder de compra, como que a gente faz a nossa área, em todas as vertentes que a gente tem, crescer e ter visibilidade num país que não tem essa estrutura econômica, né? É, Enfim, era só é um, isso. eu que agradeço o seu comentário, Alissa. É um desafio enorme para a gente. Eu digo a gente como consultor, porque a abordagem, quando a Chica me trouxe essa ideia de abordagem, eu achei fantástica de entrar nessa sociedade, porque por mais que eu seja a melhor consultoria, se eu não tratar da saúde mental dos participantes, eles podem tomar decisões erradas e a gente achar que é a consultoria que não serve. E aí a gente fica trocando de consultoria, a gente troca de banco, a gente troca de gestor, mas no fundo são as pessoas que estão tomando decisões erradas também, né? Então, e uma questão que você trouxe que é muito interessante dos aposentados, a NR1 de fato ela pega mais ativo, mas eu acho que a gente deveria rodar o diagnóstico para os nossos aposentados. E aí a gente vai saber o que está acontecendo com a saúde mental dos nossos aposentados. Eu falo para a Chica e a gente discute muito, eu, ela e a Natália, de que a gente vai montar produtos, né, de educação financeira para aposentados. Porque eu percebo que, assim, enquanto ele é ativo na patrocinadora, ele tem todos os serviços à disposição. E parece que quando ele se aposenta, ele não necessita mais, porque ele já conseguiu. Não existe um fator emocional que eu tenho visto que é muito, que pega muitos aposentados, que é assim, os seus filhos seguem uma vida com seus netos e eles têm uma vida à parte ali, eles buscam ali, estão no dia a dia, trabalhando, educando filhos e tem uma demanda enorme. E acaba que aquele aposentado, muitas vezes, ele fica de escanteio. Então, ele começa a ser visitado toda semana, depois a cada 15 dias, depois é ligações. E, na verdade, o que eu vejo em alguns aposentados que eu atendi, uma carência enorme desse carinho, desse cuidado, desse dia a dia. E aí eles acabam a, a, dando o máximo, então fazendo empréstimo para netos e filhos, apoiando, pagando muitas contas, e eles estão extremamente endividados também. Então, esse movimento dos aposentados, que deveria ser de alívio, ele está sendo de pressão psíquica, emocional. E ele busca carinho, ele busca afeto. E aí, uma forma de compensação simbólica é o dinheiro. Então, o que eu estou vendo é que a gente tem que cuidar da saúde mental dos nossos aposentados. Eles saberem que eu já fiz tudo o que eu deveria fazer para os meus filhos e para os meus netos. Eu tenho que pensar em mim e, caso eu puder, eu vou ajudar. Mas não tirar de si para dar para o outro. Então, você percebe que é uma questão emocional e que está acontecendo muito. Então, da educação financeira para aposentados é extremamente importante, porque a gente Sim. está vendo, basta olhar a carteira de empréstimos. Vocês vão ver que tem muito aposentado pedindo empréstimo. Então, só que, é claro, aqui são assuntos que a gente vai ter que ir discutindo em outras lives, bate-papo mesmo, de pessoas trazendo assuntos e a gente ir Que a gente discutindo pode em fazer um mensal soluções. também. Eu, É, como sempre, eu adoro que o Ale traz esse aspecto, né, de que essa pessoa precisa ser entendida, porque eu penso sempre nos dados, né? Então, um ponto, rapidamente, senão eu domino aqui a pauta, mas que eu amo esse assunto. Os nossos planos, em geral, eles são desenhados para que a pessoa mantenha uma renda, se ela contribuiu por toda a vida, no máximo da contribuição,
contando o INSS, com 60% do último salário. Eu e a Natália foi palestrante, a gente foi no encontro latino-americano na Colômbia de Previdência, e tinham vários, né, pesquisadores globais ali, né, porque a Colômbia está passando a sua reforma da Previdência. E um deles, do grupo de pensão da Holanda, trouxe um número atualizado que hoje a expectativa é que para você manter um bom padrão de vida na aposentadoria, a gente deveria ter 72% do último salário. Por quê? Porque as pessoas passeiam, as pessoas têm uma vida, elas continuam ajudando a família, mas, gente, a gente está falando de um sistema que tem saúde de graça. Então, imagina no Brasil, onde a saúde, né, aumenta vertiginosamente depois da aposentadoria, e quando a pessoa sai da empresa, ela não tem mais acesso ao plano de saúde. Então, viver com 60% do último salário, a pessoa que fez toda a lição de casa, contribuiu no máximo da Previdência por 25, 30 anos, ela se aposenta, ela sofre um choque, ela continua sendo a provedora. Sem falar que o recurso, né, que deveria durar 20, 25 anos, muitas vezes tem que durar 40, é um baque, né? Então, entender esses números, entender que a gente precisa ir sensibilizando as pessoas ao longo do período de acumulação, mas que muita gente só vai olhar para isso quando está muito próximo. E, de novo, tangibilizar, né? Tirar a culpa. Porque as pessoas chegam para nós falando de finanças, procurando uma consultoria, estão todas carregadas de culpa, mesmo quem já acumulou muito dinheiro, né? Ou ela tem culpa porque ela está gastando, ela não queria gastar, porque ela sempre foi disciplinada, sempre, né, fez o papel dela de guardar e de repente ela tem que começar a gastar, ou porque ela não fez a lição de casa, e tirar a culpa é o primeiro papel da gente como consultor, para conseguir olhar e trazer os números e aí sim pensar numa solução, né? Olha, você pode gastar X, se você tirar todo o seu dinheiro agora e acabar em 10 anos, você vai ter um sério problema. Tem que readaptar, tem que encontrar um novo estilo de vida, enfim. Mas E com a abordagem humanizada do Alexandre, né? A minha técnica não tem tanto sucesso. você está sempre permitindo a gente passar para o Eduardo, porque eu imagino que o Eduardo quer falar também, né? Que ele está com o vídeo ligado. Mas só para complementar o que a Chica está falando, gente, eu acho que uma das coisas que a gente quer realmente ajudar a inovar na forma de conduzir uma pessoa, independente da fase que ela está na vida, né? Seja na fase de acumulação ou na fase de desacumulação, que é um pouco o que o Ale falou com os aposentados, né? É realmente dar um pouco esse mapa, porque seja por questões emocionais, né, que a pessoa não consegue sobre si, né, entender sobre si, ou por questões técnicas de faltar, vou falar dados, a pessoa ela às vezes tem esse descompasso entre o eu do presente e o eu do futuro. Tem algumas pessoas que têm um descompasso maior só para focar no presente, outras só pensar no futuro. Eu tô falando isso até porque eu achei engraçado, porque eu não tinha escutado a Ale falando do cortisol para poder perder o planejamento. No meu caso, e por isso que cada pessoa tem o seu, tem que, né, tem sua particularidade, e eu acho que os fundos de pensão têm que criar sistemas para poder ajudar a entender isso, né, dos seus beneficiários. Mas eu, por exemplo, adorava investir, né? Então, só pensando no longo prazo. Mas, também conversando com a Ale já me falou assim, ó, Nath, e o seu curto prazo? E você viver aqui agora? Então, você também é um sinal trocado, né? Então, coisas para poder olhar. Mas de qualquer forma, além dessa parte emocional, também eu acho que tem essa parte de dados, de mapa, porque todo mundo tem os seus objetivos. E aí entra agora no Goals Based Investing, investimentos baseados em objetivos, que assim, dando um mapa para a pessoa, para ela ver, olha, você tem seus objetivos de curto, médio e longo prazo, cada um custa tanto, e agora a gente vai te ajudar também a tomar essa decisão, né? Então, assim, ser o arquiteto de decisões da pessoa, né? Então, dando tanto a base emocional quanto a base técnica de dados. Eu acho que isso aqui é o importante que a gente quer trazer também dos nossos clientes. E que é interessante os fundos de pensão pensarem também nos seus beneficiários. Bom, mais alguma pergunta? Edu, pode ficar com a câmera aberta e não falar, viu? Não tem problema. Acho que ele sabe. Acho que Pessoal, é isso então, Chico. é, queremos ouvir mais. Falamos bastante porque estamos apaixonados por esse tema, realmente transformacional essa visão. Acreditamos muito nisso.
Mas quem tiver experiências para compartilhar aqui, são sempre bem-vindas. E até, Chica, eu não sei, a gente não discutiu isso, mas a gente poderia abrir mensalmente para a gente bater Acho um que papo e sim. ser algo de troca mesmo. Olha, eu trago talvez 15 minutos de uma fala sobre um determinado assunto e a gente vai trocando experiências aqui e se ajudando, né? Nessa parte de saúde emocional e finanças. Com certeza. Uhum. Vamos inaugurar. A gente traz temas específicos aqui para discussão ser bem objetiva. Sim, Ok. Hilton, podemos. O Hilton pergunta aqui se a gente pode participar de eventos organizados por fundações. Sim, a gente pode entrar em contato com vocês. A gente tem uma ideia aí de disponibilizar algumas palestras e pensar em alguns programas com vocês para a gente trazer esse tema aí para os participantes. Essa é a nossa ideia. Perfeito. Acho que é isso, pessoal. 11h22. Obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Obrigada pela participação, pelos comentários. E a nossa ideia é essa, criar esse grupo aqui para discutir esse tema, abordagens. E sim, Ale e Natália não discutimos, mas acho que estamos todos de acordo em criar aqui encontros mensais. E a gente aceita sugestões também. Nos escrevam. Aliás, mas vocês devem ter recebido nosso contato, mas eu vou deixar aqui o e-mail que todos nós recebemos. Podem mandar por aqui ou acionar cada um de nós aqui. Estamos todos disponíveis aí nas redes. Muito Até obrigada, pessoal. breve. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.